Você já percebeu que os homens que mais despertam desejo raramente são os que tentam demais? Existe algo curioso e quase invisível na forma como a mente humana reage ao interesse, e mais ainda, à falta dele. Carl Jung entendia que a psique é guiada por forças inconscientes muito mais poderosas do que qualquer esforço consciente para seduzir. E aqui está a primeira verdade desconfortável. Quanto mais você se esforça para ser desejado, mais você afasta o desejo. A mente humana tem um radar apurado para captar sinais de necessidade e dependência. Quando alguém emite vibrações de carência, o inconsciente do outro interpreta isso como desvalorização automática. É como se uma mensagem silenciosa fosse transmitida. Eu preciso de você para validar quem eu sou. Esse é um dos maiores repelentes da atração genuína. Por outro lado, existe uma força oposta, quase magnética, que desperta curiosidade e fascínio: a indiferença emocional saudável. Não se trata de frieza ou arrogância, mas de uma postura psíquica em que você não precisa, mas escolhe. É isso que chamo de mente dessexualizada, um estado mental em que você não está obcecado pelo resultado, não está tentando forçar conexões e não vive a caça de aprovação. Você está simplesmente inteiro. Jung dizia que o verdadeiro poder está em integrar as partes de si mesmo que você teme mostrar. E a sexualidade é uma dessas forças. Quando ela domina o centro da sua atenção, você perde equilíbrio. Mas quando é integrada e colocada em seu devido lugar, ela deixa de controlar seus comportamentos e se torna apenas uma expressão natural do seu ser. Essa mudança de eixo muda completamente a forma como os outros o percebem. Do ponto de vista neurológico, a atração é guiada por recompensas imprevisíveis. Estudos mostram que o cérebro humano libera mais dopamina quando não sabe exatamente o que esperar. A incerteza cria tensão, e a tensão é combustível para o desejo. Quando você para de se posicionar como caçador e passa a viver focado no seu próprio crescimento, você se torna o equivalente humano de um mistério não resolvido, e isso desperta a atenção de forma automática. Imagine dois homens. O primeiro, obcecado por aprovação, sempre tentando impressionar. O segundo, centrado, ocupado com seus projetos, seletivo com o que deixa entrar na sua vida. Quem desperta mais curiosidade? A resposta está no que não é dito, mas sentido. A atração real não é construída em palavras ensaiadas ou técnicas superficiais. Ela nasce no inconsciente, quando você transmite a mensagem silenciosa de que está completo, sem ninguém. Essa completude vem de algo que Jung chamava de processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, integrando sombra, luz, fragilidade e força. Quando um homem está nesse caminho, sua energia muda. Ele não está desesperado por provar nada para ninguém, porque sua validação vem de dentro. E, paradoxalmente, é exatamente nesse estado que ele se torna mais magnético. A mente dessexualizada não é a ausência de desejo, é liberdade dele. É quando você pode admirar alguém, sentir atração, mas não ser controlado por isso. Essa liberdade é percebida pelo outro lado de forma quase instintiva. E é isso que separa os que vivem correndo atrás dos que são naturalmente seguidos. Na próxima parte, vamos aprofundar como os gatilhos inconscientes moldam o jogo da atração e como você, passo a passo, pode reprogramar sua presença para que as pessoas passem a se aproximar de você sem esforço. Porque a verdade é que o desejo não é provocado, ele é permitido. Imagine um homem que entra em um ambiente cheio de pessoas. Ele não está preocupado com quem vai gostar dele, não busca a atenção, não se esforça para parecer interessante. E, ainda assim, todos percebem sua presença. Não porque ele esteja gritando por ela, mas porque existe algo nele que desperta curiosidade e respeito. Esse é o poder da mente dessexualizada, um conceito que, embora poucos compreendam, pode ser a chave para transformar a maneira como você é percebido e desejado, sem jogos, sem máscaras, sem sedução forçada. O que significa mente dessexualizada? Não é negar o próprio desejo, nem fingir que a atração física não existe. É reorientar a energia mental para algo maior do que a busca constante por validação sexual.
é estar tão centrado em um propósito e tão seguro de si que o desejo deixa de ser uma necessidade urgente e passa a ser uma consequência natural. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, falava sobre a importância de integrar nossas pulsões em vez de sermos dominados por elas. Para ele, a energia sexual, que ele chamava de libido, não apenas no sentido físico, mas como força vital, pode ser transmutada para criar, liderar, conquistar e inspirar. Quando sua mente deixa de ser escrava da necessidade de atrair, você rompe um ciclo invisível que mantém milhões de homens e mulheres presos à insegurança. A ciência confirma isso. Pesquisas em psicologia social mostram que a necessidade excessiva de aprovação reduz a percepção de valor. Em outras palavras, quando você transmite que precisa ser desejado, a mente do outro interpreta isso como sinal de escassez e fragilidade. A consequência, você se torna menos atraente. Já quando a sua energia está direcionada para o seu crescimento pessoal, para as suas conquistas e para um senso profundo de identidade, algo muda no seu campo não verbal. Seu corpo comunica autossuficiência, seu olhar transmite calma, seu tom de voz carrega autoridade natural. E de forma quase instintiva, as pessoas percebem: você não está tentando conquistar, mas sim vivendo de forma tão intensa que se torna impossível ignorar. Esse fenômeno é conhecido na psicologia como efeito halo reverso. Geralmente, o efeito halo é quando uma característica positiva aumenta a percepção de outras características. Por exemplo, uma pessoa bonita ser percebida como mais inteligente. No caso da mente dessexualizada, é como se a ausência de urgência sexual amplificasse outras qualidades: confiança, liderança, profundidade emocional. E isso, paradoxalmente, gera mais atração do que qualquer tentativa de sedução direta. A raiz desse poder está no que Jung chamaria de individuação, o processo de se tornar inteiro, unindo consciente e inconsciente, luz e sombra. Quando você integra seu lado instintivo, em vez de reprimi-lo ou se perder nele, você alcança um estado raro, o de controle interior. E controle interior é magnético. As pessoas são naturalmente atraídas por quem transmite domínio sobre si mesmo, porque isso sinaliza força e estabilidade, qualidades ancestrais associadas à sobrevivência e ao valor como parceiro. Mas existe um desafio. Vivemos em uma era em que a mente é constantemente condicionada ao oposto. Redes sociais, propaganda e até a cultura pop empurram a ideia de que seu valor depende de ser desejado agora, de receber atenção constante, de exibir seu corpo, seu status ou seus bens. Esse condicionamento cria um vício sutil, a dependência emocional da validação externa. E enquanto você viver nesse estado, estará sempre na posição de quem implora, mesmo que de forma inconsciente. A mente dessexualizada rompe essa dependência. Ela não elimina o desejo, mas o coloca em seu devido lugar. Você deixa de se mover por necessidade e começa a se mover por escolha. O resultado? As interações mudam completamente. Você deixa de agir para impressionar e passa a agir de acordo com quem você realmente é. E isso é extremamente raro, o que torna extremamente atraente. Carl Jung dizia que aquilo que você mais persegue foge de você, e isso vale para a atração. Quando você corre atrás dela, ela se afasta. Quando você se torna inteiro sem precisar dela, ela vem até você. É como se o universo respondesse ao estado interno de abundância com mais abundância. Se você já percebeu que, quando está ocupado com sua vida, focado em seus objetivos e sem pensar em conquistar alguém, as oportunidades parecem surgir naturalmente, você já sentiu o efeito disso. A diferença é que, com consciência, você pode transformar essa experiência em um estilo de vida. E aqui está o ponto central.
A mente dessexualizada não é apatia, não é frieza, é intensidade seletiva. É ter energia, desejo e carisma, mas não desperdiçá-los em qualquer direção. É guardar seu magnetismo para quem realmente merece, para situações que valem a pena. É a capacidade de se manter imperturbável no meio do caos, de não se desestabilizar diante de olhares, provocações ou tentações. Esse autocontrole é uma das formas mais puras de poder. E poder, no sentido psicológico, sempre atrai. Mas não atrai qualquer coisa. Atrai o que está no mesmo nível de maturidade e propósito que você. No próximo trecho, vamos aprofundar como essa mentalidade se forma, quais são os gatilhos internos e externos que a fortalecem e como qualquer pessoa pode começar a desenvolver essa força invisível que muda a forma como é percebida e desejada. A mente dessexualizada é, paradoxalmente, a mais atraente de todas. E não, isso não significa apagar a sexualidade ou reprimir desejos. Significa transcender o jogo superficial da sedução para entrar em um campo muito mais poderoso, o campo da presença e do valor intrínseco. Quando Carl Jung falava sobre a individuação, ele tocava justamente nesse ponto. O homem ou a mulher que se conhecem profundamente, que têm clareza de propósito, deixam de projetar carência, e a ausência dessa carência é magnética. Para entender isso, precisamos olhar para a psicologia evolutiva. Ao longo da história, nosso cérebro desenvolveu mecanismos para identificar quem é valioso para a sobrevivência do grupo. O valor percebido nunca foi apenas físico ou sexual. Foi sobre recursos emocionais, estabilidade, força mental e capacidade de liderar. Quando você está com a mente saturada de desejo, tentando pegar alguém, o seu corpo emite sinais sutis de ansiedade e necessidade. A postura muda, a entonação da voz muda e o olhar denuncia o interesse excessivo. Isso não é atraente porque o inconsciente do outro interpreta como fragilidade. Mas quando a mente está focada em algo maior que a busca por aprovação ou conquista imediata, um fenômeno curioso acontece. Você se torna mais difícil de ler, mais imprevisível, mais valioso. A energia que antes vazava pela necessidade é direcionada para a criação, para a construção, para o seu próprio crescimento. E, ironicamente, é justamente nesse momento que você começa a despertar interesse genuíno nas pessoas, porque você não está pedindo nada delas. Estudos sobre comportamento social mostram que indivíduos com menor nível de dependência emocional em interações têm maior probabilidade de serem vistos como líderes. Isso é chamado de efeito de não necessidade. Não é frieza, não é desinteresse forçado, é a segurança interna que dispensa a validação constante. Quando você incorpora isso, a sua presença comunica algo raro. Você não está disponível para qualquer narrativa, você é seletivo. Jung diria que essa seletividade é fruto da integração da sombra. Quando você reconhece as partes ocultas de si mesmo, as aceita e as transforma em força, você deixa de agir para suprir lacunas emocionais inconscientes. Não precisa mais correr atrás de aceitação, porque já se aceitou. A sua energia, então, deixa de implorar atenção e passa a comandar a atenção. E a atenção comandada é diferente de atenção pedida. A primeira é respeitada, a segunda é tolerada. O mundo moderno está saturado de estímulos, de pessoas tentando chamar atenção a qualquer custo. Nesse cenário, o silêncio interior é quase revolucionário. Quando você está ali, inteiro, sem a urgência de provar nada, sua presença corta o ruído. É como se dissesse sem palavras: eu sou suficiente, e se você quiser fazer parte da minha vida, será por mérito, não por necessidade. Mas há um detalhe que poucas pessoas entendem. Dessexualizar a mente não é negar a atração, é expandi-la para além do instinto primitivo. Significa desenvolver carisma, influência e profundidade. Significa se tornar alguém que vale a pena conhecer por 1000 razões além do físico. E é aí que mora o segredo, porque a atração verdadeira é multifatorial.
Ela mistura mistério, respeito, curiosidade e, acima de tudo, a percepção de valor. E quando essa percepção se forma, ela cria um ciclo. Quanto mais as pessoas percebem valor, mais você é tratado como alguém de alto padrão. Isso reforça sua autoconfiança, que, por sua vez, torna você ainda mais magnético. Mas cuidado, esse ciclo só funciona se for real. Se for encenação, o corpo trai, a linguagem corporal entrega e tudo desmorona. Por isso, a construção dessa mentalidade começa dentro, muito antes de qualquer interação social. No fundo, é sobre abandonar a mentalidade do caçador desesperado e adotar a mentalidade do guardião do próprio reino. Quem vive assim não implora para ser escolhido, escolhe. E essa escolha consciente é uma das forças mais sedutoras que existem, justamente porque é rara. A mente dessexualizada é, paradoxalmente, a mais atraente de todas. E não, isso não significa apagar a sexualidade ou reprimir desejos. Significa transcender o jogo superficial da sedução para entrar em um campo muito mais poderoso, o campo da presença e do valor intrínseco. Quando Carl Jung falava sobre a individuação, ele tocava justamente nesse ponto. O homem ou a mulher que se conhecem profundamente, que têm clareza de propósito, deixam de projetar carência. E a ausência dessa carência é magnética. Para entender isso, precisamos olhar para a psicologia evolutiva. Ao longo da história, nosso cérebro desenvolveu mecanismos para identificar quem é valioso para a sobrevivência do grupo. O valor percebido nunca foi apenas físico ou sexual. Foi sobre recursos emocionais, estabilidade, força mental e capacidade de liderar. Quando você está com a mente saturada de desejo, tentando pegar alguém, o seu corpo emite sinais sutis de ansiedade e necessidade. A postura muda, a entonação da voz muda e o olhar denuncia o interesse excessivo. Isso não é atraente porque o inconsciente do outro interpreta como fragilidade. Mas quando a mente está focada em algo maior que a busca por aprovação ou conquista imediata, um fenômeno curioso acontece. Você se torna mais difícil de ler, mais imprevisível, mais valioso. A energia que antes vazava pela necessidade é direcionada para a criação, para a construção, para o seu próprio crescimento. E, ironicamente, é justamente nesse momento que você começa a despertar interesse genuíno nas pessoas, porque você não está pedindo nada delas. Estudos sobre comportamento social mostram que indivíduos com menor nível de dependência emocional em interações têm maior probabilidade de serem vistos como líderes. Isso é chamado de efeito de não necessidade. Não é frieza, não é desinteresse forçado. É a segurança interna que dispensa a validação constante. Quando você incorpora isso, a sua presença comunica algo raro. Você não está disponível para qualquer narrativa. Você é seletivo. Jung diria que essa seletividade é fruto da integração da sombra. Quando você reconhece as partes ocultas de si mesmo, as aceita e as transforma em força, você deixa de agir para suprir lacunas emocionais inconscientes. Não precisa mais correr atrás de aceitação porque já se aceitou. A sua energia então deixa de implorar atenção e passa a comandar a atenção. E a atenção comandada é diferente de atenção pedida. A primeira é respeitada, a segunda é tolerada. O mundo moderno está saturado de estímulos, de pessoas tentando chamar atenção a qualquer custo. Nesse cenário, o silêncio interior é quase revolucionário. Quando você está ali, inteiro, sem a urgência de provar nada, sua presença corta o ruído. É como se dissesse, sem palavras, eu sou o suficiente. E se você quiser fazer parte da minha vida, será por mérito, não por necessidade. Mas há um detalhe que poucas pessoas entendem. Dessexualizar a mente não é negar a atração, é expandi-la além do instinto primitivo. Significa desenvolver carisma, influência e profundidade. Significa se tornar alguém que vale a pena conhecer por 1000 razões além do físico. E é aí que mora o segredo, porque a atração verdadeira é multifatorial. Ela mistura mistério, respeito, curiosidade e, acima de tudo, a percepção de valor. E quando essa percepção se forma, ela cria um ciclo.
Quanto mais as pessoas percebem valor, mais você é tratado como alguém de alto padrão. Isso reforça sua autoconfiança, que, por sua vez, torna você ainda mais magnético. Mas cuidado, esse ciclo só funciona se for real. Se for encenação, o corpo trai, a linguagem corporal entrega e tudo desmorona. Por isso, a construção dessa mentalidade começa dentro, muito antes de qualquer interação social. No fundo, é sobre abandonar a mentalidade do caçador desesperado e adotar a mentalidade do guardião do próprio reino. Quem vive assim não implora para ser escolhido, escolhe. E essa escolha consciente é uma das forças mais sedutoras que existem, justamente porque é rara. O que a maioria não percebe é que a dessexualização da mente não significa rejeitar o desejo ou se tornar indiferente às conexões humanas. Pelo contrário, ela implica recuperar a soberania sobre o próprio foco mental, para que o desejo não seja um grilhão invisível que nos arrasta às decisões impulsivas, relacionamentos tóxicos ou perda de energia vital. Carl Jung entendia que a libido, na psicologia profunda, não é apenas energia sexual, mas o combustível psíquico que alimenta toda a vida criativa, espiritual e intelectual. Quando essa energia está permanentemente presa no circuito da busca por aprovação, validação ou excitação constante, o indivíduo perde a clareza, perde o senso de missão e se torna facilmente manipulado. A neurociência contemporânea reforça essa visão. Pesquisas sobre o sistema dopaminérgico mostram que a exposição contínua a estímulos eróticos artificiais ou a validação social instantânea leva à dessensibilização dos receptores de dopamina. Isso significa que o cérebro, em busca do mesmo nível de prazer, exige doses cada vez maiores de estímulo. Esse ciclo não só mina a capacidade de sentir satisfação genuína, como também retira o interesse por objetivos mais profundos e demorados, que exigem paciência e esforço. A mente dessexualizada não é uma mente que despreza o prazer, mas que o integra em um contexto mais amplo, onde não é o prazer que dita o rumo da vida, mas a consciência. Quando você se liberta do magnetismo constante da necessidade de ser desejado, um fenômeno curioso ocorre. Você se torna mais desejado. Não porque está tentando, mas porque transmite o que a psicologia social chama de valor percebido independente. Em estudos sobre atração, pesquisadores identificaram que pessoas que não demonstram urgência em conquistar aprovação despertam maior interesse, pois a mente humana associa a escassez de disponibilidade com o valor elevado. É paradoxal, mas é real. Quando você não precisa, as pessoas percebem que você tem abundância, e isso cria magnetismo natural. Mas há uma camada ainda mais profunda nessa equação. Jung falava sobre individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, integrado, completo e não fragmentado. No caminho da individuação, a energia sexual é reconhecida como um dos aspectos da psique, mas não o único nem o dominante. Ela é transmutada, termo que remete tanto à alquimia quanto à psicologia profunda, em criatividade, visão e ação transformadora. É aqui que a mente dessexualizada ganha poder. Ao retirar a pressão constante de precisar seduzir, você libera a energia para criar, liderar e manifestar. Observe figuras históricas que, consciente ou inconscientemente, canalizaram sua libido para algo maior. Leonardo da Vinci, Nikola Tesla e mesmo monges e sábios de várias tradições entenderam que essa energia, quando não dispersa, se acumula como uma reserva interior quase magnética. Isso não é misticismo vago. Estudos sobre foco e desempenho mostram que a atenção sustentada em objetivos de longo prazo é drasticamente aumentada quando o cérebro não está em estado de hiperexcitação constante. O autocontrole sobre o instinto não o mata, ele o refina. Essa disciplina não é fria ou robótica. Ela é, na verdade, um retorno ao estado natural da mente humana antes da hiperestimulação da era digital. Antes de vivermos bombardeados por imagens, sons e notificações, o desejo se movia em ciclos naturais, intercalado com períodos de calma mental, introspecção e produtividade. Hoje, o desafio é recriar esse equilíbrio de forma consciente. Isso significa limitar deliberadamente os gatilhos que sequestram sua atenção, sejam eles visuais, auditivos ou emocionais,
e redirecionar a energia para objetivos tangíveis. E aqui há um segredo estratégico. Quando você se posiciona como alguém que vive por princípios, propósitos e missão, não por necessidade de aprovação, você desperta um tipo de atração mais profunda. Essa atração não é apenas física, mas psicológica e simbólica. A pessoa que vê você percebe inconscientemente que você não é movido pelo jogo superficial, e isso cria um mistério irresistível. O mistério, por sua vez, é um dos maiores catalisadores de desejo na psicologia humana, porque ativa o sistema de recompensa baseado na incerteza e na curiosidade. A mente dessexualizada, portanto, não é uma negação da vida, mas um convite para vivê-la com mais intensidade e direção. É escolher ser o autor do próprio roteiro, e não um personagem que reage aos estímulos do ambiente. É recuperar o controle sobre a própria narrativa interna, para que nenhum algoritmo, propaganda ou olhar sedutor tenha o poder de desviar você da sua estrada. E no momento em que isso acontece, algo muda não só em como você se sente, mas em como o mundo reage a você. Agora que chegamos até aqui, você já percebeu que o verdadeiro poder não está em correr atrás, em implorar por atenção, ou em moldar-se para se encaixar na expectativa alheia. O verdadeiro magnetismo nasce do momento em que você silencia a ânsia de ser desejado e começa a viver de maneira tão autêntica e tão cheia de propósito que os outros não conseguem evitar serem puxados para sua órbita. Carl Jung sabia que todo excesso esconde um vazio. O homem que precisa demonstrar virilidade o tempo todo, no fundo, teme ser visto como fraco. A mulher que ostenta sensualidade a cada instante, no fundo, teme ser invisível. E nós carregamos esses medos como correntes, repetindo padrões, nos prendendo a um jogo que não fomos nós que criamos. Mas quando você dessexualiza a mente, não significa negar seu desejo, nem se tornar frio. Significa transformar o desejo em algo maior. Significa não fazer de ninguém a fonte do seu valor. Significa olhar no espelho e perceber que você é inteiro, mesmo na ausência de aplausos, de curtidas, de aprovação. A ciência confirma: quanto mais autonomia psicológica você tem, mais as pessoas sentem curiosidade, mais elas querem estar perto, mais elas tentam decifrar o que você é. É quase como se a ausência de necessidade gritasse mais alto do que qualquer demonstração forçada de charme. Quando você não precisa, você atrai. Quando você não busca, você recebe. Quando você não implora, você inspira. O mundo moderno está saturado de oferta, de barulho, de pessoas vendendo versões artificiais de si mesmas. É justamente por isso que a escassez de autenticidade se tornou o maior valor de todos. Um homem ou uma mulher que habita a própria essência, sem cair na histeria da validação, se torna raro. E o raro é irresistível. Então, daqui para frente, faça o contrário do que esperam de você. Não reaja como todos reagem. Não se apresse para agradar. Não caia na armadilha de medir seu valor pelas reações que recebe. Construa uma vida tão rica em significado, tão cheia de movimento interno, que a atração se torne uma consequência inevitável, e não o objetivo principal. E lembre-se, a mente dessexualizada não é uma mente vazia. É uma mente ocupada demais, vivendo, crescendo e evoluindo, para perder tempo implorando para ser desejada. Se este conteúdo fez sentido para você, eu vou pedir apenas uma coisa, não para inflar números, mas para que essa mensagem alcance quem realmente precisa ouvir. Inscreva-se agora no canal e compartilhe este vídeo com alguém que vive aprisionado na busca pela aprovação. Juntos, podemos quebrar esse ciclo e resgatar algo muito mais poderoso do que a atração, a liberdade. Porque no momento em que você se liberta, é o momento em que o mundo inteiro começa a correr na sua direção.